Feliz Páscoa para você e de todo o nosso Brasil, dia da ressurreição do Senhor, dia de nós ficarmos felizes e alegres por esse bem, por essa conquista que Deus nos deixou. Aqui na Arquidiocese de São Paulo, com o nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, nesse dia tão importante para nós cristãos, dias de alegria, Dom Odilo. Feliz Páscoa para o senhor. Feliz Páscoa para você também e para vocês também. Feliz e Santa Páscoa. Tem muitas expressões em outros países. Boa Páscoa, Feliz Páscoa, Santa Páscoa. Acho que tudo isso vai bem, mas sobretudo Santa Páscoa. Num tempo onde nós estamos vivendo com tantas dificuldades aqui no Brasil, problemas às vezes de financeiros, de economia, falta de emprego, lá a gente vai pensar na Síria, no Iraque, cristãos martirizados, mas tudo isso hoje vai ficando em segundo plano, Dom Odilo. Nós temos que ver a ressurreição como um plano maior, como o maior bem que nós podemos ter na vida? Eu não diria que fica em segundo plano, mas fica mais iluminado. Com mais esperança. Com mais esperança, quer dizer, a morte, a violência, a injustiça não tem a última palavra. Não tem a última palavra. Exatamente, essa é uma das grandes mensagens da Páscoa, né? Ele triunfou, a vida triunfou sobre a morte, né? Até o hino da sequência pascal que se reza no domingo de Páscoa e também durante toda a semana da Páscoa, é muito bonito e tem uma passagem onde se diz no caminho, Maria Madalena que vai ao túmulo, o que você viu, Maria Madalena? Aí ela fala do que viu, encontrou, aí ela diz que a vida travou um violento combate com a morte, mas a vida triunfou, Cristo ressuscitou, né? E a gente vai vivendo esse tempo, dia de hoje, vai buscando esperança, vai buscando uma vida nova. E aí eu quero retomar esse tema que nós conversamos semana passada, Dom Odilo. É nessa hora que nós vemos o testemunho dos cristãos valendo, né? Sendo triunfante. Tanto para nós aqui no Brasil, que vivemos tantas dificuldades diariamente, e você que está em casa sabe muito bem as dificuldades que você enfrenta diariamente diante da sua família, diante da sociedade. Aliás, nós vivemos uma campanha da fraternidade que nos colocava diante dessa sociedade, junto da sociedade, e mesmo assim a gente vê tantos conflitos lá fora, a gente vê tantas coisas que vão vivendo, e Jesus vai nos deixando uma palavra de alegria, de esperança, de ressurreição. Esperança, encorajamento, né? De paz, né? E paz é a palavra que Jesus dirige aos apóstolos nas aparições depois da Páscoa, da ressurreição. A paz que vem justamente desta serena certeza de que a morte, a violência, o que é mal, não tem a última palavra. Tem esperança. A paz, sobretudo, que se tem quando a gente está firme em Deus. A paz que vai além das nossas seguranças, né? Então, quem confia só em si, no fundo, não tem paz. Porque ninguém é capaz de dar plena segurança a si mesmo, só Deus, né? E que se nós temos Deus, estamos com Deus, podemos ter paz. E este é o sentido da saudação de Jesus aos apóstolos depois da ressurreição. A paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês. Eu estou com vocês. Por que vocês estão com medo? Calma, eu estou com vocês. A paz esteja com vocês. Não digo se a vida ganha da morte, se a vida triunfa sobre a morte. Vamos para a catequese aqui, você já entendeu em casa, vamos para a catequese. Se a vida ganha da morte, porque tantos cristãos, e muita gente que está em casa agora, nos assistindo agora, tem medo da morte, tem medo de morrer. Bem, tem o lado natural, né? A morte continua um enigma, mesmo para quem tem fé. A fé ilumina a morte, a ressurreição de Jesus ilumina o mistério da morte, não há dúvida. Mas humanamente, nós somos carne e osso e nós sentimos, de fato, a morte como uma ruptura, né? E não há dúvida que a fé nos dá serenidade, mas ao mesmo tempo a morte sempre ainda dá um susto muito grande. E tanto mais se uma pessoa não tem a fé, não tem a perspectiva da esperança, então realmente a morte se torna um mistério insuportável, né? Insuportável. Porém,
A questão não é simplesmente o medo da morte, né? A Páscoa, sobretudo, nos deveria dar uma motivação fundamental, a alegria de viver. Alegria de viver. E os cristãos deveriam estar sempre alegres. São Paulo que tem essa palavra bonita: irmãos, alegrai-vos no Senhor. Eu repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Não há motivo de ficar tristes a vida toda. E o Papa Francisco recordou isso recentemente, dizendo: não há razão para um cristão viver triste, né? Para um cristão não ser alegre. Então, a alegria não é aquela alegria que precisa se drogar, alcoolizar para ficar alegre. Não, isso não é alegria, né? Isso é dopagem, né? Uma alegria dopada não é alegria. Não, mas a alegria que vem da serenidade, a alegria da fé, a alegria da esperança. E é justamente essa alegria que Jesus nos quer trazer com a Páscoa. E sem falar naqueles, Dom Adílio, que estão mais para São Tomé do que para outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Está faltando um pouco de fé, está faltando um pouco de acreditar na vida e acreditar um pouco mais nessa ressurreição. Bem, esta sempre é uma posição, né? Imagina só, se dentre os 12 apóstolos, claro, que viveram aquele drama, mas que conheceram Jesus de perto. Sim. Houve um que se enforcou, Judas. Houve 10 que fugiram. Até Pedro, né? Houve um que negou Jesus, Pedro. Depois houve Tomé, que simplesmente ficou perplexo e disse: olha, não creio mais nada. Mas não foi só ele não, foram os discípulos de Emaús também, que estavam indo embora, tristes, acabou tudo, né? E Jesus do lado deles, nem reconheceram. Então, custaram a reconhecer Jesus, né? Então Tomé também, né? Eu só acredito vendo. Então esta posição de só crer vendo, ela não é nova, não é de hoje, isso já no começo. Mas aqui está justamente a generosidade da fé, né? E a fé é um ato livre, não é um ato obrigatório que se impõe, aí não tiraria a liberdade. Então é uma adesão livre, claro que tem muitos motivos para o ato de fé, mas uma adesão livre. Claro, para Tomé, quando Jesus chegou diante dele: Tomé, olha aqui, toca aqui, põe a mão aqui. Tomé, claro, caiu de joelho, não tem mais o que dizer. Contra fatos não há argumento, né? Sim. São Tomé não teve mais o que dizer. Para nós não tem isso, né? Por isso Jesus disse: Tomé, tá bom, Tomé, tu creste porque me viste, tocaste. Mas Jesus fez uma promessa para todos: felizes aqueles que crerem e continuarem a crer. Nós também, mesmo sem terem visto, a partir do testemunho. Portanto, é a generosidade da fé que não se enrijece, diz: não saio da minha de jeito nenhum, mas que se abre justamente ao mistério grande de Deus que entra na vida, mesmo para além das nossas lógicas. Afinal, quem obriga a Deus a estar do tamanho da nossa cabeça, né? Ou do nosso coração? Deus é maior do que nossa cabeça, nosso coração. O Papa Francisco disse várias vezes: Deus é surpreendente, né? Deus pode nos surpreender e a gente não deve achar ruim que Deus nos faça uma surpresa. E até, o senhor estava falando dos discípulos de Emaús, no partir do pão, né? Os sinais que Deus nos deixa, que Jesus nos deixa, na hora que os discípulos, bem que eu estava reconhecendo, na hora do partir do pão, são sinais que Jesus não nos deixa. A Eucaristia, né? A palavra, no caso dos discípulos de Emaús, foi a palavra que tocou o coração. Pois é, a palavra de Deus também hoje toca o nosso coração, aquece nosso coração desanimado, mas é Ele que nos fala e a gente põe fé. Dom Adílio, eu queria que o senhor, semana que vem, para você que está em casa, vamos falar da Divina Misericórdia, segundo domingo de Páscoa, não é? Mas nós vamos já nos encaminhando para essa primeira semana, né? Esses 8 dias primeiros da Páscoa. Qual é a palavra que o senhor deixa para esse povo, para essa nação que vem vivendo esse início de Páscoa? Às vezes fica pensando em outras coisas, fica pensando no coelhinho, fica pensando no chocolate, mas não leva a Páscoa a sério. Qual é a palavra que o senhor vai deixar para esse povo, para essa semana, para nós vermos até o segundo domingo de Páscoa, Dom Adílio? A Igreja nos convida a viver intensamente a alegria da Páscoa. E viver também isso na liturgia. Por isso,
convido a participar também nesta semana da missa, se possível todos os dias. Nós vivemos a 8ª da Páscoa, de hoje, domingo da Páscoa, até o próximo domingo, segundo domingo da Páscoa, que é o domingo da Misericórdia. Então toda essa semana é como se fosse um único dia de Páscoa. Por isso viver intensamente na alegria, na renovação da nossa fé, nossa adesão a Jesus Cristo e na comunicação do testemunho de Jesus. Veja o que aconteceu lá no Evangelho, né? Quando os apóstolos e Maria Madalena, as outras pessoas que estavam perto de Jesus sempre, souberam que Jesus ressuscitou e quando tiveram um encontro com Ele, foram contando, vimos o Senhor, Ele ressuscitou, Ele está vivo mesmo. E se espalhou aquilo lá. Veja os discípulos de Emaús, eles estavam indo embora de Jerusalém, caminhando para Emaús, todos tristes, um dia inteiro de caminhada. No fim do dia, Jesus caminhando com eles ainda não reconheceram, eles convidaram, fica conosco, Senhor. De repente, fica conosco, Senhor, que o dia já declina. Eles oferecem hospitalidade, mas eles queriam ter um pouco mais a companhia deste caminhante que lhes fez tanto bem. De repente, no partir o pão, eles mas é o Senhor, é Ele mesmo. Naquela mesma hora, correram para Jerusalém, cansados como estavam, correram para Jerusalém e deu tempo de encontrar os outros reunidos e falar para Ele ressuscitou mesmo, Ele nos apareceu, Ele nos falou. Então, a semana da Páscoa tem esse significado, a gente comunicar a alegria da Páscoa e também testemunhar a fé pascal. Por isso que hoje você está desejando Feliz Páscoa para muitas pessoas que você vai encontrando no dia a dia, no dia de hoje, né? Mas amanhã deseje Feliz Páscoa, vai encontrar com as pessoas do teu trabalho. Durante a semana toda. Na segunda vai para a escola, à noite vai para a faculdade, deseje Feliz Páscoa para as pessoas que você encontrar. Na sexta-feira que vem, deseje Feliz Páscoa. As pessoas vão dizer, não, a Páscoa já passou. Não passou não, a Páscoa continua. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. É hora de você dizer para todas as pessoas que Jesus ressuscitou, não esqueça disso. E diga para nós também através do nosso e-mail, igrejapresente@rs21.com.br. Estamos à sua disposição, viu? Até para receber os votos Feliz Páscoa, que a gente vai retribuir para você também. Nodila, estamos chegando no final de mais um programa, nesse domingo da ressurreição de Jesus, que é uma palavra do final do Senhor e também a bênção para todos. Posso pedir a bênção de Páscoa para o povo de Deus, né? Claro, hoje, sobretudo o Papa dá a bênção especial, deu, a bênção especial, urbi et orbi, isto é, para a cidade de Roma e para todo o orbe, para todo o mundo. E uma bênção apostólica com indulgência, nós já recebemos. Então, a mesma fé, vivendo o tempo pascal na alegria, na fé e na paz, eu convido vocês a acolherem também a bênção, mas a bênção grande é Jesus ressuscitado no meio de nós. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós teríamos a tristeza, a derrota. Jesus está vivo e é bênção para nós. Ele é para nós bênção. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.